Oi, meu nome é Paula, eu sou psicóloga clínica, eu tenho especialização em terapia de família, em clínica psicanalítica, sou membro da Sobrata e tenho uma especialização em transtorno alimentar. No momento, eu estou estudando, estou fazendo um MBA em economia comportamental, que é uma coisa, um projeto pessoal, é um interesse meu nessa área e eu estou gostando muito. A gente vai falar aqui um pouco de algumas questões que estão acontecendo nessa atualidade, tá? Nessa quarentena. A gente vai falar um pouco de dieta, ou de consumo, compulsão, e a clínica nisso tudo. Então, eu queria perguntar para a Ana, né, se ela tem percebido. Ana, você tem percebido, assim, na clínica, se as pessoas têm apresentado sintomas mais exacerbados dentro da pandemia? Você acha que aumentou o sintoma dessas pessoas nesse momento? Tudo bem, ok. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Maria Murta, eu sou psicóloga clínica, com especialização em psicoterapia psicanalítica, formação em psicanálise, tenho especialização em transtornos alimentares e sou membro da Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Bom, sobre a pandemia e os sintomas, né? A piora dos sintomas, né, Paula, que você estava perguntando. Se eles Bom, têm aumentado nos seus pacientes? sim, sim. Eu percebo assim que ficar em quarentena é difícil para muitas pessoas, né? O isolamento, o tédio, a dificuldade em planejar uma nova rotina. Eu acho que esses são alguns dos motivos desse aumento desses sintomas e ansiedade. Agora, respondendo especificamente à sua pergunta, a maior parte das pessoas terá seus sintomas piorados, sim, porque há um aumento da tensão e do conflito social, né? Portanto, o isolamento ele vai tornar mais intensos os sintomas que você já tem, né? Como ansiedade, depressão e por aí vai. Nós estamos numa situação em que temos que fazer frente a um medo que vem de fora, né? Ou seja, há um bicho lá fora e ele pode me pegar, né? A pandemia aí, ela se objetifica na realidade e projeta aquilo que antes era vivido como fantasia e possibilidade no agora, né? Agora é real. Agora, ouvindo uma live, né, assim, para ilustrar um pouco, né, como você pergunta aí de sintomas, de pioras de sintomas, né? Tem um psicanalista que ele fala que a pandemia criou alguns perfis de comportamento, né? Ele reduz aí, ele especifica três tipos, né? Três perfis de comportamento. Um seria o tolo, o segundo, o desesperado, e o terceiro, o confuso, né? O que seria esse tolo, né? Que ele chama de tolo? Aquele que realmente nega a situação dramática que a gente está vivendo, né? Como uma maneira de enfrentar o medo. Então, ao enfrentar o medo, ele nega, ele sente tanto medo, mas tanto medo que ele precisa negar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, ele diz, isso é só uma gripe, ou então, isso é invenção dos chineses, logo vai passar, ou Deus vai me proteger. Eu sou uma pessoa com uma resistência muito grande, sou vegano, faço muitos exercícios, como se isso não fosse atingi-lo, né? Então, é um primeiro tipo de perfil que a pandemia criou, né? O segundo desesperado seria aquele que se angustia, é o desamparado, né? A angústia é tão grande, né? Assim, com a situação que ele substitui o medo lá fora pelo exagero das angústias que ele sente. Percebe que tem sempre um externo e um interno, né? Quer dizer, o medo externo está sempre atingindo os medos internos, né? Então, ele acha que ele não pode fazer nada, que a ameaça é tão grande e poderosa que ele está perdido, né? Ele é o coitado. A situação confirma, essa situação vem confirmar os complexos infantis dele, né? Então, ele sente angústia e desamparo, né? E o terceiro, que seria o confuso, ele transita entre esses dois polos, né? Ele não sabe direito como agir, como pensar, ele alterna os pensamentos. Ora, ele está mais otimista, ora está tudo perdido,
na verdade, ele não sabe direito como é que ele vai agir, né? Agora, para concluir essa pergunta, né, a gente tem que pensar o seguinte, que todas as formas de sofrimento estão em nós, né? Só que sob algumas condições, afloram, elas vão brotar, elas afloram, né? Então é bom a gente reconhecer, né? É bom reconhecê-los. O que está acontecendo Ana, agora também. só uma, Oi. acho que a gente oscila um pouco entre esses três perfis que você deu aí, todo mundo, né? Eu me identifiquei um pouco. Aham. É, oscila, né, quer dizer, tem esse tipo misto, que seria uma pessoa, assim, que fica mais confusa diante da situação, que ora ele está mais bem-humorado, mais otimista, e ora ele está afundado, né, sem saber bem, inseguro, sem saber bem como agir diante disso, né. Agora, claro, não são estáticas, são perfis que com a pandemia foi criado, né, você vê que isso acontece, isso vem acontecendo. Agora, uma situação assim do nosso cotidiano achatado, né, que nós perdemos o nosso cotidiano, né, está totalmente achatado, fica mais difícil sair dos modos mentais, né? Que assim, a gente está num modo mental e podia passar para um outro modo mental. O que é isso que melhoraria o nosso humor? Né? A gente está numa situação, uma encrenca qualquer, uma discussão qualquer no trabalho, ou uma dificuldade, a gente sai dali, toma um cafezinho, conversa com alguém. Esse modo mental já mudou e, com isso, o nosso humor também. A gente compartilha experiências, isso assim enriquece muito a nossa vida psíquica, né? Então, eu vejo aí como uma boa ajuda nesse momento, né? Introduzir intervalos, que é o que a gente tem na vida presencial, né? Será que a gente consegue introduzir intervalos, introduzir uma nova rotina, né? Que esse dia não se misture com a noite, que você não sabe que dia que você não sabe quando é que isso vai acabar, e isso ainda torna mais angustiante. Então, introduzir limites, né? Limites, rotina. É o exercício, é de manhã uma rotina que interrompe, eu vou inventar uma comida e eu vou ler alguma coisa, eu vou conversar com alguém, introduzir cortes, pausas, intervalos, mudanças nesses afazeres, né? Quem sabe essa mudança, introduzir um novo ritmo, né, numa rotina, não traria um apaziguamento, né? Nessa pandemia, no isolamento social e nos sintomas que estão aí muito piorados. E eu pensei nisso. Não sei se eu te respondi, se... Super, Ana, respondeu sim. A Lu Pois é, agora, né? agora eu queria ouvir um pouquinho a Lu, né? A Luciana Lima, que ela pudesse responder para a gente que soluções ela teria para amenizar, né, o comer emocional, que pode aí acabar levando a um exagero, né, a um excesso. Né? Que solução poderia, né? Se você pudesse falar para a gente. Meu nome é Luciana, sou psicóloga clínica, também especialista em transtornos alimentares, membro da Sobrata e membro da COESAS, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica. Então, Ana, respondendo aí, né, o que a gente faz para amenizar esse comer emocional? Porque é um dos sintomas, né, que desses tantos, entre a ansiedade, essa angústia, o medo, o desespero, porque eu acho que no primeiro momento a gente teve pessoas, né, que passaram por esse desespero de armazenar comida, papel higiênico, né, de uma forma completamente transtornada, e num segundo momento nos vimos caindo no comer emocional. Né? Nós que atuamos aqui na clínica, né, da obesidade, dos transtornos alimentares, a gente tem recebido isso rotineiramente, né? Na nossa vida, eu tenho visto como que tem aumentado esse comer emocional até em pacientes que não apresentavam qualquer tipo
de sintoma. Eu acho que a sua dica é maravilhosa. Rotina, porque rotina é limite, né? Rotina é fator de proteção para o nosso cérebro, especialmente para um ser humano ansioso. Quando a gente estava na nossa vida normal, bem ou mal a gente sabia o que ia acontecer. A gente acorda, toma um banho, toma café, leva um filho para a escola, trabalha, liga o computador, né? Dirige, volta, busca o filho, enfim. Pode ter um pneu furado no caminho, né? Como a Ana disse, pode ter uma chateação, que você toma um cafezinho com alguém, desabafa, mas você sabe o que vai acontecer. Atualmente, se a gente perguntar o que vai acontecer amanhã, semana que vem, e isso é um buraco, né, de angústia. A gente envolve por esse medo muitas pessoas e a comida entra nesse papel. Por isso que é importante, mesmo em casa, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é crie rotina. E em segundo lugar, tente dormir de todas as coisas. E, não obstante, simbolize. Como eu vejo pessoas querendo chorar, né? Querendo rir, querendo cantar, dançar. Faça isso, simbolize suas emoções. Xingue. Tá com raiva, tá chateado. Claro que estamos, gente. Essa praia linda, maravilhosa que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente não pode ir. Tem feito dias lindos aqui no Rio de Janeiro, só para, né, acabar com a gente mais ainda. Que raiva, que ódio. Coloque isso para fora de alguma forma, em vez de colocar para dentro, em forma de comida. Acho que essas três dicas principais, assim, para a gente, se pudesse resumir, né? Como uma proteção, se é que isso existe, para esse comer emocional, que é um comer em vez de sentir. As pessoas se anestesiam com comida. Então, Paula, você, quero saber. Quero saber um pouquinho, porque a gente troca muito, tá, gente? E aí, a gente tem falado sobre a questão das dietas, né? Que tá difícil para todo mundo, né, fazer dieta. Por quê, Paula? Por que tá difícil? Me conta. Me ajuda também. Vamos lá. Ô Lu, olha só, dieta já é um negócio mega difícil, né? A dieta na quarentena, então, é tipo missão, né? Que a gente tem que fazer. É difícil, normalmente na vida já é difícil resistir à comida boa, então a gente já fica com aquilo na cabeça. E quando você entra em dieta, independente da quarentena ou não, você já cria um foco na sua cabeça que você não pode comer aquilo. Na quarentena, então, quando a gente tem menos, vamos lá, menos coisa, a gente tem muita coisa para pensar, mas o nosso mundo está mais restrito, o nosso foco na comida aumenta. Então você pensa na comida muito tempo mesmo, né? A preocupação aumenta e o que a gente chama assim, esse foco a gente chama de como se a gente tivesse uma banda larga na cabeça, tá? Vamos colocar assim, quando a gente entra nesse túnel, essa banda diminui. E aí eu fico com pouco tempo, pouco espaço para poder pensar as coisas. E aparece a comida. Tem um estudo super interessante que eles fazem um grupo de 2 pessoas. Esse mesmo grupo, que é metade em dieta e metade sem dieta. Tá? E o que eles pensam o tempo inteiro. E é muito interessante que o resultado do túnel ele mostra isso. Quanto mais fica restrita a sua alimentação e a sua cabeça, o seu túnel, vamos colocar dessa forma, mais você pensa em comida. Então, isso é super legal, o que pode ser expandido por tempo, quando a gente tem um trabalho para entregar, e eu tenho um prazo para escrever tal coisa. Quanto mais chegar perto, mais eu penso naquilo, menos eu faço, né? Eu começo a ficar com escassez do meu tempo. Isso serve para dinheiro, para pobreza. O cara não tem, assim, ele tem um dinheiro limitado. Ele vai comprar o caderno do filho ou ele vai comprar comida para o almoço. Né? Então, assim, o cara tem que fazer escolha o tempo inteiro. Isso desgasta o nosso sistema emocional. Então, por isso que nessa quarentena, especificamente, a comida virou algo maior do que deveria ser, né? Então, a gente acaba ficando muito em cima disso. E aproveitando, Lu, assim, eu tenho visto no Instagram, internet, muita coisa assim, que o pessoal está cozinhando loucamente, né? Então, é bolo, é doce, é tudo isso o tempo inteiro. O que você acha disso aí, né? Você acha que isso aí aumentou mesmo? Ou o pessoal está sem ter o que fazer? O que você acha disso? Bom, aumentou, né? Aumentou mesmo. A gente vê direto, pelo menos eu vejo, nas redes sociais,
muita foto de bolo. Ou então, no grupo da família. Gente, toda hora chega uma prima, a mãe, a tia, olha o bolo, olha o pão que eu fiz. Por um lado, eu vejo uma big, assim, uma coisa muito positiva, sabe? Estamos retornando para a cozinha. Isso é muito legal. Teve já uma pesquisa de consumo, né? Durante a quarentena, já saiu a primeira pesquisa. E o consumo de arroz e feijão subiu em 79%. Ou seja, de alguma forma, estamos preparando nossa própria comida e comendo melhor e voltando para esse processo que é tão rico, né? Eu digo que é terapêutico, cozinhar. E o bolo, eu coloco ele num cantinho assim específico. Por que bolo, né? É o que mais a gente vê. Vamos lá, gente, vamos relembrar o bolo? Bolo é um negócio que você põe no forno e perfuma a casa, né? É aquele cheiro de aconchego, de conforto, de casa, casa de mãe, casa de vó, casa de tia, onde a gente espera o bolo ficar pronto, às vezes a gente ajuda, né? Fazer o bolo com a avó, com a mãe, espera ficar pronto. Você tem aí a questão do tempo, né? Manejo do tempo. Você espera o bolo esfriar, às vezes, né? E aí senta-se numa mesa, ou com café, ou com chá, com o que for, e geralmente a gente partilha o bolo. Então, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, e vocês duas, e mais quem está ouvindo a gente, está formando uma imagem mental, não tá? De alguma vez que tomou um café com bolo na casa da mãe, da avó. Super. Exato. Super, né? Pois é. Então é isso. É disso que a gente está precisando, é para isso que a gente está indo quando a gente faz esse bolo. Eu digo que é esse quentinho, assim, sabe? Aquele alimento que dá um quentinho por dentro, que dá um conforto. Por outro lado, ok, legal. Mas também precisamos pensar em quem está, né, na temida dieta, quem está em processo de emagrecimento, que também deve ter pessoas assistindo a gente aqui que estejam nesse processo. E pensar que também tem outros alimentos que a gente pode explorar, outros fazeres, outros sentidos, cheiros, gostos, que não sejam tão calóricos, igual o bolinho. E negociar, né? O bolo, ele não precisa deixar de existir na nossa vida, ele pode existir o tempo todo, mas com equilíbrio, ele tem um lugar dele. A nossa avó não fazia bolo todo dia, então a gente não precisa fazer todo dia, até porque senão vira comum, perde o sentido. Acho que é isso. Respondi? Super respondido. Obrigada, Lu. Que isso. Então, meninas, como estamos? Vocês têm alguma sugestão a mais? Eu falei, né, lá do A Ana convencional. tinha me perguntado antes, tinha feito uma pergunta lá no começo que eu não estou lembrada, Ana, o que era? Que era alguma coisa da dieta também, não era? Era por que era difícil fazer a dieta, né? Acho que era isso. Ah, sim, por que que é difícil fazer dieta, né? É verdade, vamos lá. Assim, a gente pensa que é só fazer dieta, que é uma coisa simples, assim, é muito difícil para todo mundo. Assim, além daquela história do foco que eu tinha falado, a dieta ela entra numa outra categoria. Você faz uma escolha intertemporal. Você escolhe agora para ter um benefício no futuro. E a gente não quer nada para depois, né? A gente quer agora. Assim, como é que eu troco o prazer de comer um bolo agora quentinho, gostoso, ou de comer um doce que eu gosto, alguma coisa que eu queira, para trazer uma possível recompensa depois, um emagrecimento. E além de tudo, a gente nem sempre chega onde a gente quer, né? Então, o emagrecimento não é a gente quer emagrecer tantos quilos, nem sempre a gente consegue. Então, é muito difícil você fazer essa troca. Isso serve assim para quase tudo, tá? Então, trocar o prazer de agora por um depois é muito difícil. Isso ele aparece muito no plano de previdência. Como é que eu vou guardar um dinheiro agora, deixar de comprar uma coisa que eu quero agora, ter um prazer imediato para deixar para depois? Primeiro que eu não sei se depois eu vou existir, né? A gente chama do eu futuro. Será que eu vou estar viva? Né? Será que eu vou estar lá depois para receber a minha aposentadoria? Não sei. Será que eu vou precisar dela?
Então, é muito difícil a gente conseguir imaginar isso, ainda mais no histórico que a gente tem no nosso país, né? Um histórico político muito complicado, a economia sempre foi muito instável. Então, é difícil você pensar em guardar alguma coisa para poder receber depois. Então, essa falta de garantia do prêmio deixa a gente que pensando no agora. Então, isso serve também para ginástica. Ah, eu quero ficar sarada, quero malhar, quero fazer isso. Mas, assim, será que vale a pena o esforço que eu faço agora para talvez ficar sarada depois? A gente, né, é muito complicado. Tem também um estudo muito interessante que eles fizeram. Uma época rodou aí no Instagram, não, estava nas redes sociais, um aplicativo de umas fotos que você via você mais velho. Isso era também o resultado de um estudo que eles fizeram uma tentativa de você ver a sua foto mais velha para ver se isso deixava você mais sensível a aplicar mais uma previdência. E aí, assim, o resultado é muito interessante, porque tem gente que sim, que começou a aplicar mais na previdência, começou a ver você lá na frente, e tem gente que falou assim, nossa, se eu vou ficar desse jeito, de jeito nenhum, eu vou fazer tudo, vou gastar tudo Eu vou agora. aplicar Botox, não vou na Previdência. Em vez da previdência, é o Botox. Então é mais ou menos isso. A gente não pensa no depois porque a gente acha que o nosso eu futuro não vai existir. A gente quer agora. Mas quem tem, vamos lá, um refinamento emocional, sabe que o amanhã chega, né? Então, é muito mais fácil ele chegar do que não chegar. Então, a gente tem que pensar assim realmente no depois, tanto na dieta, quanto na poupança, quanto em tudo que está nesse sentido. Respondido aqui? Eu achei bem interessante isso que você traz, né, Paula? Muito interessante. Agora, também da gente poder pensar se esse limite, né, que a pandemia do coronavírus nos coloca, né, para o mundo, né, quer dizer, a vida tem um limite, amanhã eu não sei se vai existir, né, que se transformou em algo muito real. Também é uma possibilidade, eu fico pensando aqui em cima do que você falou, se não seria aí uma possibilidade de uma reflexão. Fala assim, poxa, o que que eu quero de fato da minha vida, né? O que eu quero daqui para frente? Porque muitas vezes essa ilusão, né, que do dia a dia, né, depois eu faço a dieta e tal, de repente você tem aí um limite real na tua vida. Uhum. A Que é barra, um né? momento, que barra, assim, poxa, e agora? Né? Eu fiz o que eu queria? Quanto tempo, né? A gente está agora num mundo de incerteza, né? A gente não sabe, como a Lu falou, a gente não tem mais certeza, né? Então, talvez essa uma reflexão possa acontecer mais, né? Não precisa mais preencher todos os espaços vazios, né? Com ocupação, enfim, pode servir também como um momento de reflexão, né? O caos Você não gera acha que isso... alguma coisa boa, né? Eu acho que alguma coisa boa aí para interromper, talvez, né? Não sei, para ajudar aí nesse mecanismo, né? É difícil fazer dieta, mas tem uma coisa tão mais difícil que é gente, né? Essa ameaça, né? Do coronavírus, né? O que Pois você é. pensa? Você acha que isso aí poderia aí interferir, de certa forma, no modo de funcionamento, de pensar, de facilitar, né? Eu sinceramente, eu sinto que está dando uma mexida geral, né? Foi levantar, jogar a toalha para cima e as coisas vão descer. A gente não sabe como, mas vão Uhum. descer, né? Então, eu não sei, Pois é, depende de mais cada tarde é que um, a né? gente vai ver, né? Vai ver É, para onde que isso foi isso daí aí tudo. é. Tá. Tinha mais, Ana, mais alguma pergunta para a Lu? Não. Não, eu acho que a Lu tocou na questão da incerteza, de colocar de olhar mesmo essa questão dos sentimentos, né? Do que está acontecendo, poder encarar isso, falar disso, chorar, sentir, né? Não entrar naquele modo de negação, de deixar para lá ou de acumular, né? Eu achei bem interessante. Ainda ontem, só para complementar, ainda disse para uma paciente que está vivendo um momento angustiante de o marido trancado no quarto com corona e ela e a neném completamente sozinhas, e é uma angústia muito, muito grande, né? E sem poder contar com a ajuda de família, né? Porque quando nasce um bebê, a família se mobiliza, né? Tem uma rede, né, de apoio. Então, um exercício que eu fiz com ela
foi de fale tudo que você tem medo, que você pensa e tem medo que aconteça. Fale sem filtro, sabe? E eu convido as pessoas a fazerem isso, porque é um ato de sair, sabe? E tava num comer completamente compulsivo enfim, para de alguma forma deixar isso ir, E sabe? tira de você, né? Tira de você, coloca em palavra, coloca no concreto e aquilo diminui. Diminui um pouco o É peso. incrível. E tenho feito com os mais jovens o caderninho da esperança, que é assim, mãe, por que eu não posso ir no zoológico? A gente vai. Vamos colocar ali no caderninho que a gente vai. Por que eu não posso ir na praia? A gente vai. Então vamos brincar, né? A gente precisa ter esperança. Esperança. É um sentimento importante. A gente não pode esquecer dela. Muito bom, meninas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês querem colocar mais alguma coisinha que vocês acham importante? Ou a gente pode pensar num tema para o nosso próximo encontro? Já que tem tanta coisa em cima desse tema, tem tanta coisa para a gente discutir, e a gente vai ter tempo ainda, porque a pandemia continua aí, a gente continuar sobre esse tema semana que vem e pensar em uma surpresa para o pessoal que está ouvindo. Eu acho que é um assunto que está em voga, está todo mundo meio perdido, e o que a gente puder trazer para contribuir. Acho que o abuso de álcool também é algo que está... Super bom, interessantíssimo. A gente É, pode também ir em cima disso. dá. Eu acho que a gente pode falar disso aí também, do Os abuso do abusos, álcool, como a Lu falou, a compulsão, né? As A compras pela internet. compulsão, as essa compras, os abusos. Vamos trazer os abusos? abusos. Então, Eu pensei, gente, nessa discussão sobre os abusos, na questão do prazer, né? O sujeito está ali buscando prazer ou fugindo do desprazer, né? Ou os dois, E né? essa pandemia está trazendo, né? Então, eu acho que a gente também podia discutir um pouco sobre pensar, né? Um pouco sobre isso, né? adorei. Tá ótimo. Então tá, gente, brigadão aí. A gente se vê semana que vem. Um beijão pra vocês. Para vocês também. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Muito produtivo, né? Gostei. Agradeço. Muito bom, muito bom. Então, brigadão pra vocês aí. Obrigada, gente. Adorei a conversa. Meninas também. Bom Beijo. Beijinho, Beijo. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu. Tchau. Foi, Paulinho?